Oi, professor, sou Guilherme, que eu fiquei com o tema de falar sobre anticonvulsivantes, aí eu vou falar um pouquinho aqui. E os anticonvulsivantes, como o nome mesmo já diz eles são os tratamentos para prevenção de crise convulsiva e crise epiléptica, mas eles também são usados para outros fins. Eles são usados também para os transtornos de ansiedade, que seria no caso mais a psiquiatria, a TAG, os transtornos bipolares, distúrbio do pânico, fobia social, transtorno do humor, depressão e entre outras, né? O que é importante falar também é dos mecanismos de ação dos anticonvulsivantes, e cada classe, cada anticonvulsivante tem um tipo de ação diferente, né? Eles podem ter como o bloqueio da função dos canais de sódio, potencializar a função do GABA, e bloqueio da função dos canais de cálcio e inibição dos receptores de glutamato. Eu coloquei até uma tabela aqui embaixo, que está na última folha, onde que fala o mecanismo de ação de cada um, que tem o fenobarbital aqui, que ele faz a modulação do GABA. Tem outro também que é importante falar aqui, tupiramato, faz bloqueio de canal de sódio, entre outros. A lamotrigina é bem importante a gente falar também, que ele faz o bloqueio dos canais de sódio e também liberação do glutamato. Voltando aqui para cima, eu coloquei agora na parte mais importante da psiquiatria, né? Porque senão a gente vai ficar falando da parte mais de neurologia. Na parte da psiquiatria, alguns medicamentos que são usados, os anticonvulsivantes que atuam na regulação do humor. A gente tem como estabilizador de humor, que é o valproato de sódio, o ácido valproico, que tem com alguns nomes, né? Que é o Depakote, Depakene, e a Anvisa já aprovou ele já para regulação do humor, né? Tem agora o importante é falar do ácido valproico ou do valproato de sódio, que mulheres em idades férteis que não estão usando contraceptivos não é muito indicado, só que se você for fazer o tratamento com o ácido valproico, porque às vezes não tolerou o lítio, alguma coisa assim, é importante falar para ela receber todas as informações que o valproato, ele durante a gravidez, ele está associado a má formação fetal. Então é importante a gente falar e deixar bem claro para a paciente, explicar para ela a necessidade de não engravidar nesse período e tudo mais. E falar não só com a paciente, porque às vezes a paciente não está muito bem, então é importante falar com os familiares. Mais o que? A carbamazepina, que ela é utilizada também para quem não está respondendo muito bem ao lítio e não tolera muito bem. Então a carbamazepina, ela é utilizada ainda com potencialização, né? Então ela potencializa o efeito do lítio. Quando o lítio não está numa resposta tão agradável, em vez de vocês já chegou no limite máximo do lítio, já que chegou até 1,2 mais ou menos, da litemia do paciente, você pode colocar a carbamazepina, que aí ajuda a potencializar um pouco sem elevar os níveis de lítio no sangue, né? Ela é contraindicada em paciente com doença hepática, então é bem importante a gente fazer os testes, os exames sanguíneos antes de indicar a carbamazepina. Trombocitopenia e os pacientes que estejam usando clozapina, porque pode agravar os problemas hematológicos do paciente, né? A lamotrigina também, que a gente usa bastante, que eu não sei o certo qual que é o nome mais famoso que tem, mas tem um Lamictal, que eu acredito que seja, mas eu não sei certo qual que é o nome. E ele está usado muito no quadro, ele não é muito usado no quadro de mania aguda, ele é mais para caso de depressão. Então o que acontece? O paciente que está no episódio depressivo por causa no episódio depressivo do bipolar, ele pode ser usado. Então ele é bem usado no uso da lamotrigina. A lamotrigina é bem usada no caso de depressão bipolar. E ela tem essa depressiva, só que ela não vira para hipomania. Então o que acontece? Se a gente está desconfiando que o paciente pode ter bipolaridade, então a gente acaba não
não usando os antidepressivos, e a gente acaba colocando a lamotrigina para cuidar dessa depressão da paciente, porque ela ajuda a deixar a paciente eutímica e ela é pouco associada à virada maníaca, né? Aqui tem outros anticonvulsivantes e com alguns nomes comerciais. Aí a carbamazepina, eu já falei aqui antes já. Clonazepam, que ele aumenta o limiar convulsivo, então aí a gente conhece como o Rivotril. Ele é utilizado para o tratamento de vários distúrbios de ansiedade, como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, ansiedade social, pracatesia. E lembrar que o clonazepam não é muito bom para o sono, né? Porque acaba que a gente usa para ele para induzir o sono em alguns pacientes, só que acaba que o sono não é aquele sono reparador. Então não seria uma estratégia muito boa usar o clonazepam para o paciente que está com problema do sono. Topiramato, que o topiramato geralmente é uma medicação que potencializa os antidepressivos, ou na depressão bipolar também, ele é usado também. E é isso também, ele pode ser usado também mais específico para ansiedade, que é bem mais específico. Tem o divalproato de sódio, tem a pregabalina aqui que tem o nome mais famoso, eu acho que é o Dorene, não posso falar com certeza, mas eu acredito que sim. Aí a gente tem o fenobarbital, a fenitoína sódica. Tem a gabapentina, que em doses off-label é comumente prescrita para condição de dor e de transtorno psiquiátrico como depressão e ansiedade. Então a gabapentina é muito usada com o paciente que sente aquela dor crônica. Ela é usada também, como também pode usar um tricíclico também, né? Mas aí acaba que a gabapentina seria mais uma opção. Lamotrigina, pirimidona e esses outros fármacos, né? Essa tabela aí no final mostra o mecanismo de ação e algumas indicações clínicas. As indicações clínicas aqui, elas estão mais associadas à neurologia, né? As crises convulsivas, convulsões parciais, isso tudo. Mas é isso. Obrigado pelo semestre. O semestre foi muito produtivo. E se você tiver alguma coisa a mais para falar, aí você manda um áudio pra gente, se tem alguma coisa que você achou relevante ressaltar, tá bom? Obrigado, professor.